Olá para você que nos acompanha pelas plataformas da Folha e do UOL. A gente começa agora mais uma entrevista da série de sabatinas com os candidatos a prefeituras das principais capitais do país. Comigo, o jornalista da Folha de São Paulo, João Pedro Pitombo. Entrevistaremos a candidata a prefeita de Salvador, Olívia Santana, pelo partido do PCdoB. A sabatina terá 45 minutos que serão cronometrados a partir de agora. Candidata, por que a esquerda soteropolitana não conseguiu se unir em torno de uma candidatura única? Se não houve um acordo entre os partidos de esquerda no plano municipal, isso não é um mau indício para a disputa presidencial em 2022, para a disputa estadual em 2022 também? Bem, bom dia, Flávio, bom dia, Pitombo. Para mim é um grande prazer estar aqui conversando com vocês e respondendo à pergunta. Eu quero dizer que houve, de fato, uma certa fragmentação, digamos assim, da nossa base em 5 candidaturas, mas entendendo que a eleição é em 2 turnos e nós vamos nos unir, sim, no segundo turno. Nós, do PCdoB, abrimos o debate sobre a questão eleitoral, sobre o desafio eleitoral, ainda em 2019. Em novembro, nós fizemos a nossa conferência, entendendo que temos um nome com um acúmulo de experiência, entendendo a importância de apresentarmos o nome de uma mulher negra para a Prefeitura de Salvador, mas conjugando essa visão de uma cidade que tem 471 anos, que nunca foi governada por uma pessoa negra pela via do voto, só houve uma experiência, foi na época da ditadura, muito rápida, inclusive, com a indicação do Edivaldo Brito, que foi um prefeito biônico. Então, nós entendemos que, em tempos democráticos, é preciso estabelecer uma ruptura com essa situação de total invisibilidade da população negra no comando de uma cidade com as características que Salvador tem. Então, considerando a minha experiência no legislativo, nos movimentos sociais, no executivo, o PCdoB fez há tempo, não é, um debate sobre esse assunto e apresentou o meu nome para as demais forças políticas. O Partido dos Trabalhadores, este ano, fez uma filiação, não é, de um nome novo, nós respeitamos, mas entendemos que não seria possível reunir esforços em torno de uma pessoa que está chegando agora na política, afiliada para ser candidata, e tivemos, portanto, o entendimento de que deveríamos seguir com o nosso projeto e fizemos articulação com o Partido Progressista, que está na composição da minha vice, e seguimos em frente, mas numa relação também muito positiva com os demais candidatos da base, exatamente a partir desse entendimento que a eleição será, sim, em 2 turnos, não há esse favoritismo que muitos pregam em relação ao candidato do prefeito. Nós entendemos que não é real, que há todas as condições para chegarmos, sim, ao segundo turno e lá todas as forças do campo democrático e popular se unirem. E isso não afetará em nada os nossos projetos em 2020, né? Para 2022, desculpe, 2022. Nós somos um campo de forças políticas que temos identidades próprias, temos nomes, quadros, mas nós temos também um projeto comum para o Brasil. E eu tenho certeza que teremos condições, sim, de construirmos uma alternativa viável para 2022 para o nosso país. Candidata, já aconteceu de outras eleições também haver vários candidatos da base. Em 2008, por exemplo, foram vários candidatos da base em Salvador, mas o então governador Jacques Wagner tomou a decisão de ficar
fora da campanha no primeiro turno. O mesmo acontece esse ano, por exemplo, em São Luís, o governador Flávio Dino, do seu partido, tem 5 candidatos da base dele, também ficou fora. Aqui na Bahia vai ser diferente. O governador Rui Costa está bastante engajado na candidatura da Major Denise, candidata do PT. Eu queria saber se a senhora acredita que o governador, se ele erra ao tomar essa postura de se engajar numa campanha já no primeiro turno. Então, João, eu entendo que o governador foi eleito a partir de uma coalizão de forças políticas. E nós, do PCdoB, fazemos parte dessa coalizão. Os demais candidatos, também hoje, da base, dos 5 candidatos, todo mundo contribuiu com a eleição do governador Rui Costa. Então, ele esteve lá na nossa convenção, nós estamos fazendo os gestos que são necessários ser feitos de abertura do nosso palanque, do nosso espaço político, para que ele também participe. Temos o entendimento de que o governador é o líder de um campo de forças e não apenas do seu partido. Eu entendo todo o esforço que ele vem fazendo em prol da candidatura da Major, do Partido dos Trabalhadores, mas entendendo também que é necessário ter um olhar mais largo e mais amplo para garantir essa presença, essa participação nas demais candidaturas, repito, entendendo que se nós contribuímos com a sua eleição, absolutamente, o movimento natural seria de também retribuir neste momento e não se ensimesmar na candidatura do Partido dos Trabalhadores. Mas eu estou otimista, até pelo gesto que o governador fez de ir à minha convenção, fez um discurso muito avançado, de reconhecimento, de respeito à nossa candidatura, e temos um caminho a trilhar, e eu acredito que no segundo turno a gente vai resolver tudo isso. Candidata, não constrange a senhora, uma militante histórica da esquerda baiana, está aliada ao PP de João Leão, que chegou até a ser delatado pela Odebrecht como recebedor de Caixa 2 em campanhas passadas? Não é uma contradição na sua trajetória estar aliada numa candidatura ligada a esse político? Olha, Flávio, eu estou com um partido que faz parte da história de vitórias do campo democrático e popular na Bahia. O Partido Progressista ocupa também a vice-governadoria. Estou com o partido do vice-governador, que ajudou nas vitórias de Wagner, que ajudou nas vitórias de Rui, que tem aqui, hoje, candidaturas ligadas ao presidente Jair Bolsonaro, esse presidente do fim do mundo, e o PP fez a opção aqui na Bahia, aqui em Salvador, de não marchar com esses projetos retrógrados. Fez a opção de apoiar o projeto que eu lidero. Então, eu não vejo nenhum problema nisso. Eu acho que é importante ter cada vez mais forças políticas em torno de projetos progressistas avançados. Afinal de contas, nós não teremos nenhuma condição de alterar essa conjuntura atual que vivemos no Brasil se não atrairmos partidos do centro para apoiar projetos democráticos. Então, é nessa perspectiva que a nossa política local conta, sim, com a participação do PP, e eu até agradeço, porque enquanto outros partidos que são de esquerda resolveram lançar candidaturas próprias e, portanto, o PP fez uma opção de apoiar o nosso projeto. Nós pedimos o apoio do PP e o PP nos atendeu. Então, eu fico muito tranquila, muito à vontade em relação a essa aliança local, entendendo que essa aliança é parte de uma trajetória de construção política vitoriosa na Bahia e que será vitoriosa também na cidade de Salvador.
Candidata, mas o que a gente vê nacionalmente é uma aproximação cada vez maior do PP com o presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, um deputado daqui da Bahia, o deputado Cláudio Cajado, é vice-líder do presidente no Congresso Nacional. Essa aproximação de um partido que faz parte da sua aliança com o presidente Bolsonaro, isso não incomoda? Acontece, João, que nós estamos numa disputa, é uma disputa renhida, não é uma disputa fácil. É uma disputa para alterar essa quadra do poder. Então, como eu disse, o PP tem movimentos nacionais e no plano nacional o PCdoB tem cumprido o seu papel de enfrentamento ao atual presidente, a esse conjunto de forças políticas que apoiam o presidente. Nós temos trabalhado para estabelecer rupturas, não é? E atrair outras forças, alterar essa quadra do poder no plano nacional e, portanto, vamos tocar, sim, o nosso projeto local e continuar a nossa luta no plano nacional, ao lado do Partido dos Trabalhadores, do PSOL, do PDT, de outras forças que têm também cumprido esse papel de fazer o enfrentamento, porque política também é matemática. Se nós não... Os partidos que temos são esses partidos. Se nós não trabalharmos na atração de um campo mais amplo, PT, PCdoB, PSOL, que são os partidos de esquerda, partidos mais avançados no plano nacional, partidos comprometidos com a agenda de desenvolvimento social, de soberania nacional, esses partidos sozinhos não vão conseguir alterar essa correlação de forças. Então, nós precisamos, sim, buscar no plano local, buscar no plano estadual, fazer essa aglutinação de campos de forças de centro-esquerda para irmos construindo o nosso caminho. A eleição de 2020 ela terá um impacto importante no desenho da correlação de forças para 2022. Então, vou fazer o quê? Vou dizer ao PP, não venha, vá se aliar a candidatos ligados a Bolsonaro? Claro que não, não seria uma demonstração de inteligência política. Nós temos que trazer todos os segmentos que queiram apoiar um projeto avançado para a cidade de Salvador. E eu tenho muita confiança de que nós somos essa expressão de que no segundo turno, sim, chegando ao segundo turno, nós teremos, sim, a presença do PT, do Partido dos Trabalhadores, no nosso palanque, do PSB, de todas as outras forças democráticas, para a gente conseguir fazer um movimento ainda mais amplo do que estamos fazendo neste momento, já que estamos lidando com a correlação de forças possível, Candidata, que foi possível ser construída. e no eventual governo da senhora na Prefeitura de Salvador, como é que será a sua relação, uma comunista, com o governo federal, já que Salvador é uma cidade que depende de recursos federais para várias questões, né? Como é que a senhora vai lidar com o presidente Bolsonaro e com seus ministros quando tratar de questões relacionadas a Salvador? Qual será a sua postura? Então, a minha postura será uma postura de responsabilidade com o destino de Salvador. Uma postura de uma gestora que é, sim, oposição ao governo federal, a esse governo que aí está, mas que, ao mesmo tempo, saberá fazer o devido diálogo para atrair para Salvador o que é de direito da nossa cidade. Apresentar projetos concretos, buscar atrair recursos, dialogar com a nossa base no Congresso Nacional. Nós temos 3 senadores da República, todos 3 contaram com a minha participação ativa nas suas campanhas na eleição de 2018. Nós temos uma bancada baiana constituída por diversas forças políticas que apoia, que contribui com o governo do Estado e que contribuirá com a nossa gestão na Prefeitura de Salvador. Portanto, eu vou agir da mesma maneira que o Flávio Dino age,
que o governador Rui Costa age. Eles são oposição ao atual presidente, mas eles são, sobretudo, estadistas, eles têm uma visão larga, não sectária da política e têm, portanto, capacidade de liderar um projeto, e eu entendo que também terei esta capacidade de liderar um projeto para a cidade de Salvador, dialogando com a diversidade de poderes constituídos para garantir os interesses de Salvador e do desenvolvimento do nosso povo. Candidata, a senhora e a candidata do PT, a Major Denise, disputam basicamente a mesma fatia do eleitorado, que é o eleitorado mais de esquerda de Salvador, pelo menos nesse primeiro turno. A gente tem visto já nas primeiras semanas de campanha uma disputa por esse eleitorado das duas candidaturas. Houve até uma discussão recente em relação à questão da criação da Ronda Maria da Penha, né? Que a senhora afirma que foi uma das idealizadoras. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa questão e por que a senhora acredita que o eleitor de esquerda de Salvador deve votar na senhora e não na candidata do PT. Então, João, eu acredito que o eleitor de Salvador deve, entendendo esse cenário de pandemia, apostar no campo democrático e popular, entendendo que é este campo que tem real responsabilidade, compromisso com uma agenda social, uma agenda de políticas públicas que chegue na ponta, que dialogue com as reais necessidades da população, que perceba a importância, portanto, de uma candidata que tem uma história neste campo. Eu não sou uma candidata que chegou agora na política. Não sou uma candidata que se filiou ao PCdoB para ser candidata. Eu tenho uma história política acumulada. 10 anos vereadora de Salvador, fui secretária de Educação, enfrentei as filas da matrícula que eram humilhantes, já existia internet, e o prefeito de Salvador nunca se preocupou em dar dignidade ao sistema de matrícula. As pessoas dormiam nas portas das escolas e era um espetáculo de horror. E nós conseguimos mudar para sempre esta realidade. Tenho muito orgulho então, que do legado que deixei, tá certo? Na experiência por onde passei, em todas as secretarias, no Legislativo Municipal e agora no Legislativo Estadual. Então, experiência, amor e raça para vencer desafios tem a ver com a minha identidade real e concreta. A senhora quer dizer, então, que a diferença entre a senhora, basicamente, a senhora e a candidata do PT, é que a senhora não é uma neófita na política, é isso? Essas são as suas palavras. Eu acabei de dizer exatamente o que eu penso em relação à minha candidatura e por que eu acho que o eleitorado deve me escolher, por que eu peço o voto com muita convicção de que é possível, sim, fazer algo diferente, porque neste momento é o momento de levar em conta também a experiência política de quem se propõe a governar a cidade de Salvador. Sobre a questão da Ronda Maria da Penha, candidata, a senhora poderia esclarecer, porque o eleitor pode ter alguma confusão em relação a quem realmente criou o programa, ou idealizou, enfim. Ou então, eu penso que quem quiser mais informações sobre a criação da Ronda, é só examinar a história, é só pegar os jornais do dia 9 de março de 2015 e vai ver quem foi a secretária que implantou a Ronda Maria da Penha. Eu acho essa discussão, inclusive, muito pequena, porque a história é a história. Eu fui secretária de Políticas para as Mulheres, eu fiz a proposta de implantação do projeto da Ronda ao secretário Maurício Barbosa, levando em conta que o projeto da Ronda ele foi construído a partir de toda uma luta do movimento de mulheres. Existe uma rede de enfrentamento à violência contra a mulher que também propunha a criação dessa Ronda. A Ronda é uma coalizão de esforços dos movimentos de mulheres.
e dessa rede do Judiciário, do Ministério Público. E eu fui a secretária que pegou o projeto e disse, olha, vamos aqui, secretário Maurício Barbosa, o secretário nos 5 anos da Ronda, fez uma fala extremamente elucidativa do que foi a construção da Ronda. Então, nós conseguimos, eu telefonei para o secretário, pedi a ele, vamos implantar a Ronda. Ele disse que não teria condição de implantar para o conjunto da Bahia, mas poderia fazer sim um projeto piloto. Depois que eu liguei para ele, uma semana depois, ele me ligou e disse que topava fazer. E nós lançamos no dia 8 de março de 2015. A primeira comandante da Ronda foi a capitã Paula. Depois é que veio a Major Denise para o comando da Ronda. A Major Denise deu uma contribuição importantíssima para a Ronda, mas a gente não pode apagar uma história. Não é uma ou outra, é um coletivo. Então, eu não poderia jamais me apropriar sozinha da marca da Ronda. E acho que ninguém deve fazer isso, porque seria uma negação da história. E é da perspectiva da esquerda dar visibilidade a quem, de fato, constrói e colabora com a construção de uma história avançada para o nosso país e para as nossas cidades. Candidata, quantos homens negros e quantas mulheres negras farão parte do primeiro escalão da sua gestão, se a senhora for eleita? E quais são suas políticas para combater o racismo na cidade de Salvador? Então, Flávio, nosso governo será um governo com a presença efetiva de homens e de mulheres negras. A pactuação da composição do governo será feita também levando em conta o critério étnico-racial. Nós temos muitos talentos de mulheres negras, de homens negros, que podem sim servir à gestão na cidade de Salvador. O atual prefeito sempre conduziu a cidade sem nomear nenhum secretário negro. Eu não vou considerar a Secretaria de Reparação, porque essa também é uma secretaria muito específica. É claro que ele teve que indicar uma mulher negra, não é, que foi a professora Ivete, para conduzir a Secretaria de Reparação. Mas eu quero ver negros em outras secretarias, comandando pastas que façam, de fato, uma diferença substancial na alteração da paisagem do poder. Então, negros e mulheres, é possível garantir talentos, capacidade de gestão e essa representatividade que tanto importa, que é a representatividade de pessoas negras contribuindo com a gestão de uma cidade que tem 82% de negros e negras na sua população. Então, o critério de composição da representatividade feminina e negra também será parte da nossa construção de governo, porque se eu sou eleita, não é? For eleita prefeita da cidade de Salvador, significará um gesto nessa direção de que representatividade importa e eu tenho que traduzir isso na composição do nosso governo e tenho certeza que não haverá dificuldade. Conheço em vários partidos quadros experientes, muito preparados, que terão a condição de garantir a presença dos partidos que vão compor essa colisão de forças para governar e, ao mesmo tempo, essa associação do talento, da experiência, da capacidade técnica e política para governar a cidade de Salvador de maneira representativa. Candidata, a eleição desse ano ela marca o fim do ciclo de 8 anos de gestões do prefeito ACM Neto. Eu queria que a senhora fizesse um balanço dessa gestão, citando o que a senhora considera o principal erro do prefeito desses 8 anos e o que a senhora considera o principal acerto. Então, eu considero que o prefeito fez uma gestão que, considerando o descalabro que foi o governo do prefeito anterior, ele arrumou a cidade, a paisagem da cidade, a imagem da cidade.
E isso foi importante. Entretanto, não pode ser só isso. Eu me proponho a fazer a obra que nunca foi feita em Salvador, que é enfrentar essas desigualdades sociais brutais que têm sido historicamente naturalizadas. Então, eu acho que o principal erro desta gestão é não cuidar das pessoas, é não garantir oportunidades para as pessoas. Portanto, eu quero fazer uma política social que chegue, de fato, nas pessoas, na população mais pobre. Salvador tem 56% da sua população morando em zonas especiais de interesse social, em favelas. Eu venho de favela. E não há nenhum plano em Salvador de reurbanização dessas regiões. Então, nós vamos instituir um programa municipal de urbanização de favelas. Não estou dizendo que vou conseguir fazer tudo, mas estou dizendo que vou iniciar esta obra. Eu vou investir no enfrentamento a esses espaços precarizados, vamos fazer uma carteira de projetos, captar recursos de emenda parlamentar, emendas de bancada, recursos de organismos internacionais, e vamos ter foco, sim, de que temos que investir na reestruturação desses espaços degradados. Vamos ampliar a cobertura da saúde, da atenção básica à saúde. Como é que 74% da população de Salvador se utiliza do sistema SUS e nós só temos 55% de cobertura da atenção básica e do programa de saúde da família? Isso precisa mudar. Nós temos que colocar pelo menos 75%, é a nossa meta, e nas regiões mais precárias, mais profundamente precárias, nós vamos elevar para 100%, porque nessas regiões, a exemplo do subúrbio de Salvador, as pessoas nem sequer têm plano de saúde, você não tem uma faixa de classe média com saúde suplementar, você depende 100%, essas pessoas, melhor dizendo, dependem 100% do sistema SUS, do sistema público de saúde. Então, essas são questões que, para mim, são cruciais na gestão que o prefeito deixou de fazer. Hoje nós temos um aumento de 834% da chikungunya na cidade de Salvador, mais de 300% de dengue, aumentou este ano de 2020, mais de 300% de zika, que resulta também na criação de uma geração de pessoas, né, de crianças com microcefalia. E quando você vai olhar o orçamento, João, a prefeitura investe 0,8% na vigilância epidemiológica. Isso é uma perversidade. Então, eu me proponho a alterar isso, a redefinir os investimentos na saúde de maneira a fortalecer mais a atenção básica para dar dignidade à saúde do nosso povo, para os hospitais não ficarem aí entulhados de gente porque essas pessoas não foram cuidadas antes. As pessoas que têm diabetes tendo que ser amputadas em Salvador, porque chegou ao nível tal que não tem um atendimento adequado nos postos e o pé diabetes leva a pessoa a perder membros do seu corpo. Então, essa questão será fundamental, porque eu venho da miséria, venho da pobreza, sou de esquerda e sei o quanto que uma vida digna passa também pelo direito à saúde e à habitação com alguma dignidade, né? Candidata, em relação às voltas às aulas na rede municipal de ensino, a senhora tem uma ideia, já está estudando esse caso em relação à pandemia do coronavírus e já acrescentando uma outra pergunta, na sua gestão, o Carnaval de Salvador será em fevereiro de 2021 ou a senhora não tem essa resposta? Eu seria irresponsável se chegasse aqui para dizer que Carnaval haverá em fevereiro. Carnaval só pode haver depois do acesso à vacina. É claro que é uma perda enorme para a nossa cidade, que tem no Carnaval uma das maiores, não é? A maior, digamos assim, expressão cultural. E é o ambiente onde nós temos uma dinamização da cultura, do turismo,
e isso traz divisas para a cidade. Entretanto, o que está em jogo é a vida das pessoas. E, obviamente, todo o nosso trabalho será feito levando em conta a ciência. Nós não vamos entrar nessa agenda negacionista, essa agenda de fazer de conta que a pandemia não existe. Então, o Comitê Científico do Nordeste é, para nós, uma referência para a adoção de políticas públicas. Nós temos também esse compromisso em dotar a rede municipal de ensino 100% de acesso à internet banda larga. Nós temos inteligências na Bahia, né? Temos uma rede municipal de professoras, de professores que querem contribuir também com a construção de uma nova forma de garantir, de prover a educação dessa criançada, dos adolescentes e, portanto, e adultos também, não é? Do EJA, e, portanto, nós temos que ter todas as escolas dotadas de tecnologia. Temos que ter o kit para os estudantes terem também acesso a aulas remotas. Nós vamos ter que lançar mão não só de aula presencial, quando for seguro voltar às aulas presenciais, mas nós também vamos ter que dotar a rede de capacidade de aulas remotas, porque a escola privada já está fazendo isso. A escola pública não faz, porque nós não temos essa estrutura tecnológica a serviço da nossa população, dos nossos estudantes. Então, eu sou daquelas que acredita que tecnologia não existe para ampliar os privilégios de poucos. A tecnologia existe para que a gente democratize o acesso de todos aos bens civilizatórios que temos alcançado ao longo da nossa história. Então, eu tenho compromisso em organizar a rede municipal de ensino de maneira moderna, de maneira avançada. Fiz isso quando fui secretária em 2005, né, dotando toda a matrícula, informatizando e facilitando a vida das domésticas, das lavadeiras, dos mestres de obra, dos desempregados, que puderam fazer a matrícula de maneira informatizada. E vou fazer isso também na rede pública de ensino, quando assumir a gestão na cidade de Salvador, em janeiro de 2021, com muita fé em Deus, muita fé na luta e muita fé de que vale a pena fazer a opção que nós fizemos pelo povo. Seguindo um pouco no tema da educação, a gente sabe, a senhora já falou há pouco, que foi secretária de Educação de Salvador entre 2005 e 2007, né, na gestão do ex-prefeito João Henrique, que a senhora mesmo falou já nessa entrevista que foi uma gestão ruim para a cidade e realmente foi muito mal avaliada pelos eleitores. A senhora se arrepende de ter feito parte dessa gestão? Foi um erro do partido apoiar e ingressar e fazer parte da gestão do prefeito João Henrique? Então, primeiro, nós não apoiamos a eleição do João Henrique no primeiro turno, no seu primeiro mandato. Nós tínhamos candidato, né? E nós apoiamos, era o PCdoB, o PT, o candidato do PT, no primeiro turno, e no segundo turno apoiamos e fizemos parte, sim, do governo do prefeito João Henrique, do primeiro governo. Não fizemos parte do segundo governo. O segundo governo foi bancado por Gedel, por ACM Neto, pela uma coalizão de forças de direita que resolveu reeleger o prefeito João Henrique. Mas eu não me arrependo de ter feito parte da gestão, da primeira gestão do prefeito João Henrique, até porque deixei marcas, deixei um legado muito positivo. Quer dizer, a implantação do sistema de matrícula foi algo fantástico na história da educação. Um gesto simples, que podia ter acontecido há muito tempo. Pegamos uma educação arrebentada e conseguimos implantar a matrícula informatizada em um ano e 2 meses. Implantamos a matrícula informatizada, eu concedi um aumento de 15,38% para os professores, negociando com a APLB Sindicato. Nós conseguimos convocar para dentro da rede quase 300 coordenadores pedagógicos que nunca tinham tido, né? Então, dotamos a rede de coordenação pedagógica
que foi um gesto também muito importante, convocamos as escolas comunitárias, demos às escolas o tratamento digno, respeitando os 3% que o governo do PFL, na época, não respeitava, tratava mal as escolas comunitárias e, além de não construírem creches, também não ajudavam as creches comunitárias. E eu, até hoje, conto com o maior respeito da rede de escolas comunitárias pelo gesto que fiz na gestão da Secretaria Municipal de Educação em 2005. Nós implantamos, fomos a primeira capital brasileira a implantar a Lei 10.639, a história da cultura afro-brasileira e africana na escola. Nós produzimos material didático, a pasta de texto de educador, que foi um sucesso. Porque você não pode pedir aos professores que cumpram a lei e a secretaria não dá as condições para que a lei seja cumprida, né? Então, eu fiz exatamente o contrário. Eu produzi o material, chamando os intelectuais baianos, o professor João Reis, chamamos o professor Biratã Castro, a professora Mary Castro, e foi um movimento de ativação dessa intelectualidade em favor da formação de professores para a Lei 10.639. Então, eu só tenho orgulho do tempo em que fui secretária e eu tenho certeza que, uma vez prefeita, vou poder fazer muito mais pelo povo de Salvador. Candidata, o que a senhora fará em relação ao projeto do BRT, que as obras já começaram, que é um projeto polêmico, considerado caro, considerado muito criticado do ponto de vista urbanístico e ambiental? A senhora vai revisar o BRT, vai manter o projeto da prefeitura, do prefeito ACM Neto? O que a senhora fará a respeito? Então, eu fiz muita crítica também, né? Acho que, do ponto de vista urbanístico, foi um erro essa obra ter sido feita, inclusive da maneira como ela foi feita, mas eu tenho responsabilidade com dinheiro público. A obra não está no projeto apenas, ela está sendo concretizada, ela está sendo realizada. Então, eu não vou chegar na prefeitura para desfazer o que está sendo feito. Eu vou buscar fazer uma melhor integração do sistema de transporte público em todos os modais, o metrô, o BRT, o VLT do subúrbio. A integração ela precisa ser de maneira eficiente, ela tem que garantir, de fato, a otimização do sistema, fazer com que as pessoas em toda a cidade de Salvador se sintam integradas a partir de um modelo de transporte que possibilite que essa integração aconteça. Nós vamos concentrar também esforços no sistema de transporte por ônibus, no transporte rodoviário, porque há uma qualidade baixíssima do serviço. O sistema atual não está bom para ninguém, não é bom para o usuário. Teve até uma empresa que abandonou, que desistiu, e isso criou uma crise muito grande agora na pandemia. Então, nós precisamos repactuar o sistema de transporte, o modal por ônibus, precisa ser reavaliado, revisado, e estabelecermos uma construção que leve em conta o custo do sistema. Qual é o custo real do sistema de transporte por ônibus para uma cidade como Salvador? O que é possível fazer para a gente garantir uma tarifa mais barata para a população e um conforto maior no atendimento, para que a gente garanta que as pessoas que têm deficiência possam também ser atendidas por um sistema de transporte que enxergue que em Salvador 34% da população tem algum tipo de deficiência. Então, nós temos que sentar e repactuar esse sistema com a participação do empresariado, com a participação das representações da população, do Ministério Público, enfim, fazer uma confluência de esforços em favor de uma melhor qualidade do sistema de transporte. Mas a senhora terá força para isso, porque a gente sabe, né, quão poderoso é o lobby das empresas de ônibus em Salvador, com
aliados poderosos na Câmara de Vereadores. A senhora acha que terá força para repactuar, como a senhora falou, esse sistema de transporte na cidade? Eu tenho um propósito e eu sou muito focada nos meus propósitos. Acredito que, uma vez prefeita, nós também teremos uma conjugação de forças políticas que vão apoiar o meu governo. Eu acredito que vou, sim, tenho certeza que vou contar com o apoio do governador Rui Costa, da nossa bancada de deputados federais, estaduais. Vou contar, sim, com uma bancada que será eleita vereadora. A parte do que não será da nossa bancada, nós vamos ter capacidade de dialogar. Eu tenho uma experiência na vereança por 10 anos, então eu também sei um pouco como é que os vereadores se movem e, portanto, acredito que é possível, sim. Esses vereadores não vão atuar de maneira a ver a sua comunidade sofrendo, exigindo, buscando um sistema de transporte mais qualificado e vão simplesmente fazer somente a opção de defender os interesses de um segmento do sistema, que é o empresariado. Acredito também que é possível estabelecer o melhor diálogo com o empresariado, que é também de interesse deles ajudar a construir um modelo que a gente possa ter um sistema mais qualificado, porque hoje já é uma realidade o metrô de Salvador, VLT, que está chegando aí, portanto, transformações de uma maneira mais ampla no sistema de transporte urbano vem acontecendo. O setor rodoviário não vai poder ficar parado no tempo. Tem também que ingressar nessa modernidade, nessa modernização do serviço e democratização. Então, acredito que os empresários também terão, em alguma medida, interesse, sim, de dialogar conosco, de repactuar esse modelo, que, eu repito, será um modelo novo, construído a partir do diálogo, da negociação e da construção política e social. Candidata, a senhora citou há pouco suas críticas ao projeto do BRT, mas eu queria uma avaliação da senhora sobre o projeto do VLT do governo do Estado, né? Sabe que o projeto original foi alterado, na verdade vai ser um monotrilho pelo alto, prevê uma série de desapropriações naquela área do subúrbio ferroviário, além também da questão tarifária também, né? Que a passagem de trem hoje é muito barata, cabe no bolso da população pobre do subúrbio, e nesse novo modal a tendência é que a tarifa seja equivalente à que hoje é do ônibus e do metrô. Como a senhora avalia esse projeto e como pretende equalizar essa questão tarifária? Então, esse é um projeto que eu considero, João, que é um projeto muito importante para o Salvador e para o desenvolvimento do subúrbio de Salvador. A média de atendimento à população, a situação do atendimento, à população é muito baixa. O atual sistema de trem não dá conta das necessidades de integração da cidade. Nós estamos falando de um modelo, né? O monotrilho que será implantado pelo governo do Estado é uma construção, foi uma construção, dialogando com diversos setores da sociedade, com audiências públicas e tudo mais. Chegou-se a este modelo, do ponto de vista dos recursos, né? Do que teria para ser investido. E o que me encanta nesse projeto é que nós vamos ter agora um sistema muito mais rápido, um sistema que vai integrar Salvador a Simões Filho. Então, observe que ao norte nós já temos uma integração de Salvador a Lauro de Freitas, que é feita pelo metrô. E agora, com o monotrilho, nós vamos integrar Salvador ao município de Simões Filho, pelo monotrilho do subúrbio. Então, nós vamos ter aí um avanço que nunca se viu há décadas, não é? Em Salvador, séculos em Salvador, melhor dizendo, e, portanto, eu defendo, sim, o sistema. Estive quando o governador fez o anúncio da obra, dando, inclusive, apresentando a empresa que recebeu
que ganhou a licitação. Eu fiz a fala em nome do Legislativo da cidade, lá na estação da Calçada. Então, eu entendo que nós temos que, a partir desse novo modelo, ampliar mais ainda os investimentos no subúrbio para garantir uma elevação das condições socioeconômicas daquela população. Candidato, então, nós vamos trabalhar para que fique bom para a maioria das pessoas. 20 Pois segundos, só para encerrar. Desemprego, o que a senhora fará para... Deus! Sim, vamos lá. Desemprego. Desemprego. Então, o nosso desafio será, vamos implantar de imediato o nosso programa Crédito Salvador, um programa de microcrédito para investir nas microempresas da cidade. Eu agradeço a candidata Olívia Santana, agradeço ao jornalista João Pedro Pitombo, da Folha, e agradeço a você que nos acompanhou pelas plataformas do UOL e da Folha. Obrigado. UOL.